Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E o assunto de hoje é Covid de novo. Ah, desculpa. Tem a ver com isso. Mas Kyrie Irving também voltou. A gente falou de Covid no podcast passado e no dia seguinte o Nets saiu falando que o Kyrie Irving vai jogar, tá de volta. Pois é, e o quanto isso indica um desespero completo do Nets, o quanto isso indica que o Kyrie Irving de alguma maneira venceu. Então a gente tem que discutir as consequências disso em quadra e fora, o simbólico do retorno do Kyrie Irving. Ironicamente, justamente porque o Nets não tem jogadores o bastante para pôr em quadra por causa do Covid. Pois é, e quis a ironia do destino que assim que o Kyrie Irving recebeu a permissão de voltar pro Nets, ele testou positivo, e aí ele não pode jogar. Mas talvez ele demorasse mais. Se tivesse testado negativo, a gente vai falar. E a gente vai discutir sobre isso aí. Bom, a sugestão de hoje foi do William Belisário, do César Baiocchi e do Murilo Mur, lá no nosso grupo de assinantes. Porque é assim que funciona. Nossos assinantes dão palpites, a gente pega a lista inteira, escolhe um e vem aqui falar pra vocês, discutir por 15 minutos esse tema. E além de sugerir o tema, nossos assinantes têm acesso a muito conteúdo exclusivo, incluindo textos, vídeos, podcasts especiais. É muita coisa extra, tem sempre alguma coisa nova toda semana. E se você assinar agora, imediatamente, no Hotmart Sparkles, tem acesso a tudo instantaneamente que a gente produziu por anos e anos. Isso. Ontem a gente publicou um Film Room. A gente assistiu o jogo inteirinho, Heat e Celtics da final do Leste de 2012. Um dos melhores jogos da carreira do LeBron. A gente assistiu ele inteiro, comentou, tá lá no Sparkle pra quem quiser assistir. Boa, a gente fez uma análise do contexto do jogo, o que ele significou, como é que foi naquela época e os impactos que teve na carreira do LeBron até hoje. Vamos virar essa ampulheta? Bora! 15 minutos, gente, pra gente falar do Muhammad Ali contemporâneo, segundo Kyrie Irving, sobre Kyrie Irving. Então, Ninguém ama tanto o Kyrie Irving quanto o Kyrie Irving. Se ele fosse comparável ao Muhammad Ali, seria absurdo que ele dissesse. Exato. E ele não é e diz. Então o pacote de maluquice fica completo, né? Ele se considera um Muhammad Ali porque o Ali abriu mão do sucesso profissional dele, da carreira, em nome de uma causa. Que ele foi convocado para a Guerra do Vietnã, se recusou aí, e com isso ele perdeu os títulos que ele tinha no boxe. Teve que passar anos, né, sem lutar. E o Irving acha que... E de certa forma, num resumo em, sei lá, 30 caracteres, é a mesma coisa. No mini Twitter é a mesma coisa, é? Porque ele tá abrindo mão da carreira dele... Em nome de uma causa. Em nome de uma causa. Se você parar aí, tem tudo a ver. Exato, é. O problema é que a causa do Kyrie Irving não faz muito sentido, é? Isso, aí fica mais difícil... A partir daí fica mais difícil defender. Mas antes disso, a gente vê por que ele, na cabeça dele, se enxerga como Muhammad Ali. Boa. O que a gente tem que discutir agora é, no meio de um surto de Covid, onde jogadores vacinados não estão podendo atuar, o Brooklyn Nets foi pedir resgate ao Kyrie Irving, que está afastado do time por se recusar a vacinar. Tipo, vamos acertar alguma coisa. A gente não queria te aceitar antes pra jogar só fora de casa, porque em Nova York ele ainda não pode. Exato. Mas agora a gente precisa de ajuda nos jogos fora. Você topa? E o Kyrie Irving topou. E soa como uma vitória do Kyrie Irving. Exato. Então a gente tem que dar esse passo pra trás pra explicar que ao se recusar a ser vacinado, o Kyrie Irving poderia jogar na NBA, desde que ele fizesse testes diários. Então ele teria que ser sempre testado para poder entrar em quadra. Ele teria que seguir uma série de restrições quando ele não estivesse jogando. Ele não pode comer junto com os outros jogadores. Ele tem que ficar no hotel. Tem uma série de restrições, mas ele poderia jogar. A questão é que Nova York não permite que pessoas não vacinadas participem de eventos públicos em espaços grandes como um ginásio da NBA. E piora, no dia 27 de dezembro, Nova York vai aprovar uma lei que impede que as empresas tenham funcionários não vacinados. Então, a situação do Kyrie Irving fica bastante complicada em Nova York. Mas ele poderia jogar os jogos em outros estados. E aí o Nets escolheu não ter o Kyrie Irving metade dos jogos da temporada, porque achou que isso iria atrapalhar a consistência do time, achou que ele seria um empecilho pro time ser coeso. E é esquisito mesmo, né? Pois é. Porque tipo, não dá pra ele não ser titular, porque ele é um gênio da NBA. Mas ele é titular em metade dos jogos, outra metade eles têm que arranjar uma outra formação, e aí você começa a expandir como é que vai ser a temporada inteira, o entrosamento, e nem vamos falar de playoff, né? Pois é.
Então a questão que impediu o Irving de jogar, na prática, foi o Nets estar preocupado com consistência e entrosamento. E pelo jeito foi uma questão não só do Steve Nash, do técnico, ou do Sean Marks, que é o general manager, mas os jogadores estavam incomodados com essa... Pô, jogar metade do tempo? Não sei, tava meio esquisito. Não sei o quanto mudou isso agora. Então, talvez os próprios jogadores estejam olhando isso e falando, não dá. Não dá pro Kevin Durant ficar jogando 40 minutos todo o jogo. Acho que essa foi a principal questão. Assim que o Sean Marks avisou que o Kyrie Irving seria convidado a participar do time de novo, foram atrás de depoimentos não só do Sean Marks, mas também do Steve Nash, que é o técnico, e de outros jogadores do Nets. E o discurso geral é que não existe mais coesão, não existe mais entrosamento num time que foi completamente dizimado por casos positivos de Covid. Eles estavam com o quê? 8 jogadores fora, né? Eles chegaram nessa semana em 10 jogadores no protocolo e eles tiveram que contratar 4 substitutos de emergência, ou seja, o time está completamente dizimado. E o Sean Marks levou isso até para um outro ponto, que não é só que o time não tem mais nenhum tipo de coesão por causa disso, mas é que os jogadores mais importantes estão tendo que segurar a bucha de minutos. Então o Harden e o Durant estão tendo que jogar muitos minutos porque faltam pessoas capazes de entrar em quadra. Começa a ficar perigoso para a saúde do Durant, do joelho, do tornozelo, do tendão de Aquiles, que ele passa tanto tempo e a gente precisa de mais gente. Então os jogadores deram entrevista aí nos últimos dias falando que eles estão felizes de receber qualquer ajuda e que o Kyrie Irving vai ajudar ainda mais. Tem uma estrela da NBA lá de perna pro alto. Pois é. O próprio Steve Nash soltou uma frase muito engraçada, que ele falou que, antes de mais nada, a volta do Kyrie Irving ajuda porque o Kyrie Irving vai estar lá. É só isso, o fato de que ele... A existência de um ser humano lá. Ele estar é suficiente. E aí o Nash completou com... E, além disso, ele vai ajudar com o talento dele. Mas o mais importante nesse momento é que ele exista. E o Nets está sentindo que não pode abrir mão da existência de uma estrela no momento em que não tem jogadores saudáveis, né? E como a gente estava falando mais cedo, o Irving então foi aprovado de volta, convocado lá, conversaram, chegaram num acordo, então ele já que passar nos protocolos do Nets para jogar. Foi fazer os testes e deu positivo. Exato. E aí o protocolo de reentrada de um jogador num elenco exige que ele faça 5 testes em dias consecutivos e que ele não dê positivo para Covid nos 5. E acho que no primeiro ou no segundo ele testou positivo. E aí agora ele tá numa nova regra. Porque jogadores... É a regra dos positivos. Os jogadores que testam positivo só precisam testar negativo em 2 testes consecutivos ao invés de 5. Então, se o Kyrie Irving se recuperar muito rápido, o que é possível, embora não esteja vacinado, e a gente sabe que estatisticamente ele tem mais chances do caso dele ser grave, mas caso ele se recupere rápido, ele pode dar negativo em 2 testes e voltar antes do que voltaria se não tivesse pegado Covid. Há essa possibilidade. Então, Kyrie Irving driblando o sistema mais uma vez. Ele driblou o sistema pegando o Covid pra poder chegar mais rápido na NBA. Ele pegou uma bem fraquinha ali. Ele escolheu a dedo, comprou no Mercado Negro ali. Se desse pra fazer isso. Né? Mas você acha que no imaginário da coisa, o Kyrie Irving... Eu sei que ele deve estar se sentindo vitorioso nessa. Porque é assim que ele se enxerga. Claro, porque... Agora tiveram que dar o braço a torcer e ele está sendo recebido de volta. Mas você acha que é prejudicial para a imagem da NBA? Mesmo que a NBA não seja responsável por essa decisão, é o Nets que foi lá. Mas você acha que pro público é uma vitória do Irving? Eu acho que a imagem da NBA ficou bastante abalada nos últimos dias. Não só porque a gente teve muitos casos positivos de Covid. Então são quase 70 jogadores nesse momento nos protocolos de saúde, que indica... provavelmente caso positivo, ou a se confirmar. E sabe o que é mais curioso? São 70 jogadores. 10 times não tem nenhum caso. Então, onde acontece com todo mundo. São 70 jogadores concentrados em 20 times. É porque a NBA tirou uma série de protocolos de segurança para os jogadores já vacinados. Ou seja, eles não precisam mais usar máscara entre eles. O banco é mais coladinho, apertadinho. Ano passado tinha aqueles espaços entre um banco e outro. Antes a NBA era capaz de saber quantos minutos um jogador que desse positivo passou em contato com o outro na quadra. Tinha regra pro avião, quando eles iam viajar de um lugar para outro. Não pode sentar grudado, não pode sentar assim, tem que manter distância. E lembrando
lembrando que a NBA tinha um responsável para cada equipe por viajar junto com eles para fazer os testes, para garantir que eles estavam obedecendo os protocolos de segurança. Quem está vacinado na NBA não precisa mais disso. Era um bônus que a NBA ofereceu, né? Tipo, Exato. Eu sei que vocês não são muito fãs de vacina. Mas olha como a vida vai ser melhor se você se vacinar. E a vida é mais melhor, é mais fácil, mais prática. No entanto, quando existe um contaminado, é muito mais fácil que ele espalhe para os outros jogadores. Lembrando que a vacina diminui sua chance de contágio, mas não zera. O que ela realmente reduz é a chance de ser um caso grave. Sim. E tanto que a maioria dos casos da NBA não dá em nada. Você viu o DeMar DeRozan que voltou ontem só a jogar, passou um tempão fora. Ele falou, o único sintoma que eu senti, tédio. De ter que ficar em casa, me sentindo super bem, saudável, só que sem poder sair pra treinar e jogar. Sinal de que funcionou. Exato. Que tá tudo certo. Então, mas a NBA fez essa concessão pros jogadores. Mas o resultado é que quando algum time tem um caso, é muito comum isso se espalhar. E aí você tem um time que não pode entrar em quadra. O Bulls chegou também, acho que a mais de 10 casos positivos de uma vez. Foi o primeiro time a ter jogos adiados. O Bulls tentou trazer gente da D-League e as pessoas que ele queriam trazer da D-League tinham Covid e eles não conseguiram trazer. E aí a gente tem agora um problema para a imagem da NBA, que são times que estão colocando jogadores muito secundários em quadra, vários jogadores que a gente nunca tinha ouvido falar. Né? Uns casos bem bizarros. Não, agora é aquele teste de não é você acompanha a NBA de perto, você acompanha a D-League de perto, a Liga de Desenvolvimento. Para reconhecer essa pessoa. E fora isso, jogos adiados, que era o grande pesadelo da NBA. Algo que a gente imaginou, e a NBA tinha imaginado também, que estava para trás, que era uma coisa do passado. E a NBA decidiu que não vai rolar mais, não. Eles adiaram alguns jogos semana passada, adiaram 3 nesse domingo, acho que vão ter mais alguns essa semana. Eles adiaram jogos do Nets, do Raptors e do Bulls, por enquanto. Né? Mas eles já aprovaram hoje uma nova regra que vai durar pelo menos até 19 de janeiro. E depois eles vão ver como é que tá a situação para reavaliar. A ideia de 19 de janeiro é passar por esse momento de festas. A gente tá vendo agora os casos de ação de graças, né? E essa regra nova diz o seguinte: a cada novo caso positivo num time, essa equipe pode contratar alguém. Qualquer jogador, e não vai contar contra o teto salarial. Então você não vai pagar mais multa, não vai... Você paga o jogador, porque tem que pagar. Claro. Mas não vai ter implicações em todas as contas do teto salarial que as equipes se planejaram por anos. E esses não são contratos garantidos, o que quer dizer que você pode dispensar o jogador no momento que você quiser. Assim que alguém voltar do protocolo, você dispensa o cara. E a diferença agora, porque a NBA já estava liberando aos poucos os times de contratar. Caso a caso, Agora vai ser assim. A cada 2 positivos, o time é obrigado a contratar pelo menos um jogador. A cada 3 positivos, é obrigado a contratar 2. Então não vai ter como não ter jogadores o bastante para botar em quadra. Podem ser 10 desconhecidos. Pode ser a gente, quando a gente jogou os jogos municipais lá em São Bernardo, que era tipo, putz, gente, essa semana eu não posso ir. Aí o outro fala, não, meu vizinho pode, ele jogou. Só pra bater o número, pra você poder entrar. Só que precisa ter 7 malucos pra entrar em quadra lá. Gente, isso é um caso verídico, não, tava gente ligando pra vizinho lá. É verdade. Então talvez tenha aí o Kevin Durant ligando pra um vizinho dele pro Nets poder entrar em quadra. Então, e é claro que a NBA não tá festejando isso. A gente vai ter uns jogos de qualidade duvidosa aí pelas próximas semanas. Talvez na rodada de Natal. Talvez, questão inclusive. midiática pra NBA. A rodada de Natal, que é a grande vitrine da NBA para o público leigo de basquete. Talvez ela esteja atrapalhada aí para uns jogadores que a gente não sabe qual é a cara. É Nets e Lakers. Pois é. O jogo do... E o Nets, nesse momento, tem uns caras que a gente nunca ouviu falar. O Nets, no último sábado, teve como 3 titulares... 3 novatos que eu não reconheço o rosto. Que é o Kessler Edwards, o Cam Thomas e o David Duke Jr. O Cam Thomas, pelo menos, foi finzinho de primeira rodada do draft, mas pelo menos foi o cestinha da Summer League. Então, se você assistiu Summer League, você lembra do Cam Thomas. Aí, viu? Aí valeu a pena assistir Summer League. O resto, você tem que estar engajado mesmo. Pois é. Ser torcedor do Nets, gostar da D-League. Algum tipo de piração você tem que ter. Um fã comum não conhece esses caras. Pois é. Então a NBA não tá celebrando isso, vai ter uma rodada de Natal comprometida para a ausência de jogadores importantes. Mas pelo menos não vai mais adiar jogos, porque isso estava destruindo tudo. E é um problema duplo, né? Porque é uma coisa midiática, passa na TV aberta dos Estados Unidos, além da ESPN, etc. Eles fazem 1000 campanhas, eles escolhem as rivalidades que eles acham que vai dar mais auê.
E não é só a ausência dos jogadores importantes, ou de importantes e nem tão importantes assim, a ausência de muita gente. A primeira coisa que a transmissão vai fazer é explicar por que esses caras não estão lá. Exato. Então o tema vai ser, olha quanta gente contaminada na NBA. E muita gente tá se perguntando, por que a temporada não para, então? Mas muita coisa mudou. Não só na NBA, mas também na sociedade com relação à pandemia. O que a NBA está imaginando é que você não pode deixar os jogadores contaminados estarem em quadra porque eles podem contaminar outras pessoas. Mas o risco diminuiu muito porque 99% dos jogadores da NBA estão vacinados. Estão em 97%, acho que a NBA confirmou. É um número bem alto. Então, não faz muito sentido você parar porque os riscos estão minimizados. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar que isso se alastre de maneira descontrolada. O dilema da NBA é esse, porque não tem tanto risco, mas não tem risco bastante pra gente simplesmente descobrir que o cara tá positivo e deixar ele jogar mesmo assim. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora, a sociedade tá pronta ainda. A sociedade está pronta pra relevar alguns riscos, mas não todos completamente. E a mais gente vacinada. Exato. Ainda, talvez alguns avanços em tratamento. E os níveis de vacinação nos Estados Unidos não estão tão altos, então você tem que pensar a imagem que isso passa. Variam muito de estado para estado nos Estados Unidos, é esquisito. Em Nova York tem muita gente vacinada. Uhum. Em Michigan, que é onde joga o Pistons, não. É um dos estados com menos índice de vacinação. A NBA tá nos dois estados. Como é que você age? É muito complicado. Então a NBA tenta passar uma imagem específica e isso envolve não cancelar jogos, mas não deixar que os jogadores contaminados estejam em quadra. E aí é por isso que eu acho que o Kyrie Irving deve se sentir vencedor e isso abala um pouco a imagem da NBA. Mas houve um cuidado do Nets para não tornar isso a volta olímpica do Kyrie Irving. O Sean Marks disse que o Kyrie Irving só está sendo chamado por conta de, abre aspas, circunstâncias nunca antes vistas. Então ele está dizendo que o time foi dizimado pelo contágio e aí você não pode abrir mão de ter o Kyrie Irving disponível, mas que isso vai ser reavaliado, eles estão pensando um dia de cada vez, que ninguém está pronto. Ninguém está pronto para falar de playoff ainda, então dificilmente o Kyrie Irving vai estar reintegrado no elenco quando começar a pós-temporada. Playoff, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar os jogos fora de casa? Só os jogos fora de casa. Eles deviam não trazer o Kyrie Irving agora pra perder mais jogos. Pra não ter mando de quadra. Pra garantir que tem jogo 7 fora de casa. Pra aí, então, botar o Kyrie Irving pra jogar. É complicadíssimo. E torcer pra não enfrentar o Knicks. Não são 7 jogos em Nova York. E aí não pode jogar nenhum, Mas o Nash disse que, por enquanto, o Kyrie Irving tá assistindo os jogos, conversa com a equipe sobre o esquema tático, que o esquema tático tá simplificado já faz algumas semanas. Vai fazer o quê? Muda toda hora. Tem gente que nem tava no elenco, então tem A gente falou outro dia que o Blake Griffin saiu da rotação porque tava jogando mal, agora ele foi titular. Ele um bando de pirralho porque ele tava disponível. E se o Kyrie Irving não tivesse testado positivo e tivesse sido permitido pra jogar, o único cara com quem ele jogaria, que ele conhece, era o Blake Griffin. Todo o resto eram desconhecidos pro Kyrie Irving, eles nunca teriam compartilhado a quadra. É uma loucura. Então é muito bizarro. Então o Kyrie Irving está pronto pra jogar, supostamente. Ele se manteve em forma, dizem. Ele acompanha o esquema tático e assiste os jogos do Nets. Só não dá pra saber por quanto tempo vai ficar lá. Não me parece que o time tem pretensão de tornar isso uma decisão de longo prazo. Vamos ver como é que isso evolui, como vai ser. Porque agora é um outro tipo de convívio também. Se ele vai estar lá todo dia, como eles vão desenvolver essa conversa, como vai ser dentro de quadra, fora. É uma etapa nova nessa relação Kyrie Irving-Nets. Não sei se vai mudar muita coisa a longo prazo, mas se tinha que acontecer alguma coisa pra mudar, tá acontecendo agora. Exato. Ele vai estar lá presente, ele vai estrear finalmente. Foi aí uma circunstância nunca antes vista e aí ele foi chamado porque não tinha muito outro jeito. O Nets não tem mais corpos. E deu nossos 15 minutos aqui. A única coisa que faltou falar foi que teve outra regra que mudou que a NBA fez, que é aqueles contratos two-way. Lembra aqueles two-way contracts? Que são jogadores que estão na Liga de Desenvolvimento e na NBA ao mesmo tempo. Eles podem vão e voltam. Eles podem jogar um número específico de jogos pelo seu time da NBA e se passar disso, ele tem que ter um contrato mais garantido, né? Ele pode ficar no time principal da NBA 50 dias. Que pode ser até 50 jogos. Ele pode ser chamado sempre no dia do jogo. Tem uns caminhos para se fazer. Acabou esse limite para essa temporada. Um cara que foi contratado nesse tipo de acordo pode passar o resto do ano com o time, porque
Porque precisa, situações especiais, não vamos ficar atrapalhando os times, a chance de ter mais um jogador no elenco. A ideia era que os times pudessem usar esses contratos para experimentar jogadores, se eles gostam de algum, aí esse jogador ganha mais dinheiro, ganha um contrato mais garantido. Então é ruim porque os jogadores que forem ficar no elenco vão continuar com esse contrato meio precário. Por outro lado, mais jogadores vão ter chances porque os times estão perdendo muita gente por causa do surto de Covid. E por fim, eu sei que a NBA não está recebendo muitos aplausos nessa época, porque eles tiraram muitas proteções. O Embiid criticou. O Embiid que pegou o Covid falou: ano passado estava tão bom, todo mundo protegido, agora vocês abriram mão de tudo. E foi uma negociação com o sindicato dos jogadores, né? E ficou meio difícil sustentar aquele nível de proteção quando a sociedade como um todo não queria mais esse tipo de proteção. Então, e uma coisa para se louvar na NBA em meio a tantas críticas, de não querer parar a temporada, etc., eles estão fazendo uma coisa que o resto da sociedade meio que parou de fazer. Testando bastante. Poderiam até testar mais. A gente falou, né, que é os jogadores não vacinados que testam todo dia. Mas tem vários testes ainda ao longo do tempo. E se tem um jogador positivo, os outros jogadores testam imediatamente. E é assim que descobre, né? Exato. É a velha história de pessoas por aí, né? Que falaram, para de testar. Você não quer que tenha casos confirmados? Não testa. Não testa. E a NBA tá testando bastante. E eu vi gente comentando isso. Se os Estados Unidos inteiro tivessem testando como a NBA está testando, não ia aparecer uma aberração o número de positivos que tá tendo lá. Tá rolando em outros lugares também. Só que a gente não percebe, porque as pessoas estão vacinadas. E aí ninguém percebe que ficou doente, sabe? Exato, tem menos casos sintomáticos e muito menos casos graves. Inclusive a gente trouxe os números disso, né? Isso, é o CDC lá dos Estados Unidos que controla os números do coronavírus. Eles falam que são 451 casos de Covid-19 a cada 100 mil pessoas para quem não se vacinou, entre os não vacinados. 451. Cai para 134 entre os vacinados. E só 48 para quem tomou ainda a terceira dose. Para quem teve o boost. Então a diferença é de 451 casos a cada 100 mil pessoas para quem não tomou e 48 para quem tomou a terceira dose. Perfeito, a diferença é muito grande. É gritante. Então, e para casos severos é ainda menor, né? Para morte é 0,1 para cada 100 mil pessoas para quem tomou a terceira dose e 6 para quem não tomou. A diferença é muito grande. Então faz uma diferença, mas o vírus circula. E a NBA tá descobrindo na prática. Isso. E quanto mais testa, mais a NBA descobre. A NBA tá meio fora de sintonia. Ela testa de um jeito, mas ela não previne de outro. Então tá tudo muito solto, mas você tá testando de um jeito ainda mais ou menos rígido. É o que aconteceu. Essa vai ser a realidade da NBA pelas próximas semanas, ao menos. Exato. Então a NBA fez essas alterações, os times vão ter mais jogadores para tapar esses buracos e as restrições, as regras de como os jogadores podem se portar fora de quadra vão mudar nas próximas semanas também. Então preparem-se para as próximas semanas para jogos feios, jogadores desconhecidos e Kyrie Irving tentando dizer que ganhou. Exato. Vamos ver o discurso dele. Vai ser Vamos ver como vai ser a primeira entrevista dele depois de um jogo em que ele participar. Difícil para todos nós, porém, vamos seguir em frente. E se der tudo certo, é a última vez que a gente fala disso num podcast de NBA. Exato. A nossa expectativa é de que, passadas as festas de Natal e de fim de ano, a NBA volte para a normalidade que estava no começo da temporada, né? E quando a gente fala de mudança de regra, é mudança de falta no meio do contra-ataque. E não fim do lance livre. E não de contratar a gente pra tapar buraco, né? Pois é. Mas é isso, vamos conhecer essa galera agora, um monte de jogador novo, desconhecido. Vamos descobrir por que eles não estavam na NBA antes. Eles eram tão ruins assim? Interrogação. E aí, a gente vai fazer podcast aí antes da rodada de Natal. Vamos pensar aí como é que podem ser esses jogos. Mas, infelizmente, talvez eles não sejam tão legais quanto a gente gostaria. Mas tudo bem. Bom, gente, a gente volta amanhã com a prancheta e volta quinta-feira aqui no YouTube com a gravação ao vivo do podcast. Isso, e sexta-feira a gente vai ao ar na versão em áudio no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. Tchau! Tchau, tchau!